Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do mais novo podcast Cast na Obra. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é engenharia civil. E para isso, hoje eu estou aqui com o professor Renato Nicoletti. Ele fez graduação, mestrado e doutorado na UFSCar, Universidade de São Carlos. E atualmente ele é professor de fundações aqui na USP, no Departamento de Estruturas. E também dá aula para o IAL de Concreto Armado 1. Tudo bem, professor? Se apresenta para a gente, por gentileza. Olá, Manuela, tudo bem? Tudo. Gostaria de cumprimentar a todos, Manuela, Theo, professora Lúcia. Primeiramente, agradeço pelo convite, seu convite, o convite do Theo, o convite de toda a equipe. Como você apresentou, meu nome é Renato, sou professor do curso de Engenharia Civil tem cerca de um ano e meio, aqui da USP, precisamente, mas já ministrei aulas em outras instituições aqui na cidade, como a Unicep, a Universidade Federal de São Carlos. Me formei, de certa forma, recentemente, me formei em 2018. Desde que eu entrei na graduação, eu já tinha aquela intenção em cursar a pós-graduação, então foi um caminho natural. Então, acabei emendando, logo após finalizar a minha graduação, a pós-graduação. Fiz a pós-graduação na mesma instituição, na Universidade Federal de São Carlos. Precisamente, me especializei ali na área de estruturas mistas de aço e concreto. Logo na sequência, já fiz também o doutorado e as portas acabaram se abrindo aí de uma maneira rápida para que eu pudesse ingressar aqui e estou desde então. Muito legal. A gente também está aqui com a professora Lúcia Chimbo. Ela fez a sua graduação, mestrado e doutorado aqui na USP. E atualmente ela dá aula para gente de construção civil. E eu vou passar a palavra para ela falar um pouquinho com vocês. Olá, professora, tudo bem? Tudo bem. Também queria agradecer o convite de vocês, é uma satisfação estar aqui. E queria cumprimentar a iniciativa, essa atividade de extensão e de divulgação do que a gente faz aqui na universidade, do que é a engenharia civil. E você me apresentou já, colocou alguns dados, mas eu queria colocar que eu também sou filha de engenheiros. Minha mãe é engenheira elétrica, meu pai também é engenheiro elétrico. E na época da minha mãe, ela era uma das poucas mulheres aqui na Escola de Engenharia de São Carlos. Olha, que legal. Então tem um vínculo com a engenharia. E também, na minha iniciação científica, eu estudei o papel do engenheiro na formulação de políticas para habitação econômica na época, entre 1930 e 1945. E eu lembro que na época eu fiquei um pouco eu não consegui a iniciação que era para analisar o papel dos arquitetos e consegui dos engenheiros. Mas aí depois, durante a pesquisa, eu gostei bastante Então foi meu primeiro contato com a engenharia, mais na perspectiva histórica, como profissão. E depois no doutorado eu também acabei me deparando com os engenheiros e engenheiras durante a minha pesquisa de doutorado em canteiros de obras de grandes construtoras. Então, não é à toa que eu gosto muito de dar essa disciplina de construção civil aqui no curso para vocês. Que legal. Eu esqueci de comentar também que a professora, ela é do departamento IAL, aqui da USP, de arquitetura e urbanismo. E além de construção civil, você dá outras aulas, professora? Lá no IAL? Sim, no Instituto de Arquitetura e Urbanismo eu dou aula de sistemas construtivos, então com interlocução com a disciplina do professor Renato. E dou aula também de introdução à tecnologia da arquitetura e do urbanismo para os alunos da arquitetura. Que legal. Agora o Theo vai falar um pouquinho com vocês sobre o Hub Podcast, se apresentar, né, Theo? Fica à vontade. Olá a todos, eu sou o Theo Mori, também estudo Engenharia Civil aqui na Escola de Engenharia de São Carlos. E apresentando um pouco da iniciativa aqui dos alunos, a gente tentar transmitir por meio do podcast, o Cast na Obra, um pouco do conhecimento acadêmico para tentar aproximar de uma forma mais dinâmica e mais simples a academia do mundo prático, do mundo real, né? Não que não seja real, mas... Mas enfim, eu vou convidar todos que estão acompanhando também a acompanhar a gente nas redes sociais, como o Instagram, @hubpodcast, HUB Podcast, e também convidar a se inscreverem e darem os seus feedbacks do nosso primeiro programa aqui. E complementando, o Hub também ele vai englobar várias áreas, então vão ter outros canais sobre outras áreas da engenharia e também
de tudo que a gente aprende aqui na USP. E o Cast na Obra é focado em engenharia civil, então espero que vocês gostem e que transmita de uma forma dinâmica e acessível o que a gente aprende aqui na graduação. Então, a gente queria primeiro saber, a gente sabe que a engenharia e a arquitetura são áreas que têm grandes leques, né, de meio de trabalho. Só que eu queria saber como que um arquiteto, onde eles trabalham, o que eu posso fazer sendo arquiteto ou engenheiro? Tem várias áreas, porque quando eu entrei, eu achei que engenharia era só estruturas e tudo mais, não conhecia mais nada. E arquitetura era, eu vou desenhar aqui o prédio, a casa da minha mãe e tudo mais. Eu queria que vocês falassem um pouquinho pra gente como que um engenheiro e arquiteto pode trabalhar, onde a gente consegue mercado de trabalho para isso. Bacana. Posso começar com a engenharia? Claro. Então vamos lá. Então, quando a gente fala o engenheiro civil, sempre vem aquela imagem daquele cidadão ali no canteiro de obras, com um capacete na cabeça. Construção civil parece que é o reflexo da engenharia civil, mas não é. Tem uma figura que eu gosto muito. Júnior, poderia colocar pra gente aí o iceberg da construção civil? É uma figura que roda bastante nas redes sociais aí da área, que mostra um pouquinho e tenta quebrar um pouco dessa visão das possíveis áreas da engenharia civil. Antes de falar sobre ela, vale mencionar que, mesmo com todo esse detalhamento, a gente ainda pode ser injusto com algumas áreas que às vezes não apareceram aqui. Então, construção civil, na maioria das vezes, é o que as pessoas pensam, porém, a engenharia civil por si só, ela tem várias áreas, que aqui, pelo menos no curso da Universidade de São Paulo, se traduz aí em 4, né? Temos aqui a área de estruturas, temos a área de saneamento e hidráulica, a área de geotecnia e a área de transportes, e tudo isso se ramifica. Então, por exemplo, no iceberg vemos aí a área de gestão de projetos, além disso temos também a área de pesquisa, que acaba interagindo com todas as outras, as áreas de perícias, que estão aí numa crescente por meio dos laudos técnicos, fundações, estradas, e vale mencionar também que acho que a formação do engenheiro civil, ela é uma formação que propicia para o profissional, que é um profissional com uma visão bastante analítica, atuar em outras áreas também, como, por exemplo, áreas de gestão, áreas de finanças e consultorias de modo geral. Além do fato de que o curso por si só fornece aí o título do ensino superior, que abre portas aí para diversas outras oportunidades, como os concursos públicos, por exemplo. Uhum. E eu vi também que, além da área de estruturas, você também tem um foco ali na área de geotécnica, de fundações, né? Sim, sim. Eu acho que uma área acaba não se desprendendo da outra. Afinal, a gente vai falar um pouquinho, acredito eu, sobre a área de estruturas, que, já dando um spoiler aí, é uma área que está preocupada com o caminho das cargas. E o caminho das cargas, o caminho dos esforços numa estrutura, ele não termina na própria estrutura, ele vai terminar no solo. Então, dizendo de uma forma mais simplista, as cargas que existem numa edificação, elas têm que descarregar em algum lugar. E para descarregar no solo é necessário conhecê-lo. Então, são áreas que interagem aí. Sim. Na verdade, tudo interage bastante, já puxando o gancho aí, interage muito também com a área de arquitetura, que a professora Lúcia acho que pode situar melhor para a gente aqui. Sim, porque na arquitetura a gente vai justamente pensar também planejamento urbano, pensar, idealizar e colocar em prática, gestão de projetos, vai fazer pesquisa, também vai fazer laudos técnicos, pode participar de projetos de saneamento e pode conceber e pré-dimensionar estruturas. Mas o arquiteto, ele não tem digamos, a competência e a habilidade, o domínio do cálculo estrutural, da precisão técnica e científica relacionada ao cálculo estrutural. Por isso, esses dois profissionais precisam tanto um do outro. Sim. Porque justamente o arquiteto ou a arquiteta precisa ter a noção das proporções das estruturas, e por isso também precisa conhecer, né, a resistência de materiais, etc., mas em termos de concepção. E aí, em diálogo com o engenheiro ou a engenheira, ela vai justamente fazer essa compatibilização entre um desenho, um pré-dimensionamento de estruturas em geral, que pode ser de um edifício, mas também pode ser de uma infraestrutura de grande porte, quando vai, né, para uma escala urbana. E, aliás, essa é uma questão interessante de colocar aqui para a gente, que no Brasil, a formação em arquitetura é conjunta com a do urbanismo. Por isso aparece ali planejamento urbano.
Em outros países, não necessariamente. Você tem uma formação para arquitetura, que vai pensar o edifício, as infraestruturas, e uma formação do urbanista, que vai pensar urbano, outras escalas de intervenção. E aqui, no Brasil, a gente junta essas duas áreas. Por isso, tem essa gama diversificada de atividades e de atuação do arquiteto e urbanista, no caso, no Brasil. Sim, então realmente trabalham juntos, né? Porque quando eu entrei, eu não sabia nada que um engenheiro trabalhava com arquiteto. Mas agora, na vivência, a gente sempre sabe que onde tem um engenheiro, tem um arquiteto, onde tem um arquiteto, tem um engenheiro. E você, professor, já trabalhou, né? Em escritórios, você tinha contato com arquitetos também? Como que funcionava? Sim, tive bastante. A relação, ela, claro, variava em função do escritório com o qual eu estava trabalhando em parceria. Mas, de modo geral, acho que a gente pode tentar definir algumas etapas para mostrar um pouquinho como é essa interação. Por exemplo, tem um fluxograma, Júnior? Poderia colocar para ele aí para a gente, por favor? Isso. Na verdade é o outro, por favor. Isso, esse daí. Então vamos tentar trazer aqui as principais etapas de um processo de projeto, um processo de elaborar um projeto. Então vamos pensar numa situação mais tradicional. Quero construir uma residência. Como eu busco a ajuda dos profissionais e como essa ajuda vai se traduzir na interação entre os diferentes profissionais? Então, o projeto de uma edificação, geralmente ele vai começar lá com o arquiteto, que vai realizar o estudo da arquitetura, que vai buscar atender o programa de necessidades que a pessoa está buscando, que o cliente está buscando. Então ele vai dizer, bom, quero uma edificação que tenha uma piscina, que tenha 3 cômodos, que tenha aqui também um ambiente para isso, e aquela arquitetura vai tentar sanar e vai tentar atender ele com uma solução. E a partir do momento que aquele projeto arquitetônico está resolvido, aí entra em ação aí a parte do engenheiro. Não propriamente de um único engenheiro, pode ser múltiplos engenheiros. Nos escritórios que eu trabalhava, por exemplo, a gente tinha o papel do arquiteto, eu atuava na parte de dimensionamento estrutural, fazendo o projeto da estrutura de concreto, mais o projeto das fundações, e ainda haviam mais 2 engenheiros, um trabalhando com o projeto elétrico e outro trabalhando com o projeto de instalações hidrossanitárias. E o caminho era mais ou menos esse. Partindo do estudo da arquitetura, que, embora esteja aí como o primeiro quadro, não é necessariamente o primeiro, afinal, o estudo da arquitetura também depende de uma série de outros estudos. Vou citar até aqui um caso que foi um caso bastante, na época pra gente, foi um caso bastante complexo, mas agora se traduziu até num aprendizado. Foi um projeto de um edifício de 8 pavimentos, que já estava aprovado, já estava até com os projetos estruturais andando, porém precisou modificar basicamente o projeto todo, porque o projeto de arquitetura ainda não tinha sido aprovado nas diretrizes do Corpo de Bombeiros da cidade. Então veja, há uma interação também entre o Corpo de Bombeiros e entre o escritório de arquitetura. Mas ignorando essa outra interação, partindo do estudo da arquitetura, é a partir do estudo da arquitetura que o engenheiro estrutural ele vai começar a trabalhar com a concepção. A professora Lúcia até comentou da importância do profissional de arquitetura já ter noção dessas dimensões, já ter noção ali do que ele precisa lançar para dar início ao projeto, porque aqui é onde o engenheiro vai verificar a viabilidade e vai ter aquela primeira iteração. Bom, será que eu preciso mudar algo bruscamente? Se for preciso, na primeira seta ali já vai ter uma conversa entre os 2 profissionais. Preciso ajustar a altura desse elemento, preciso colocar um elemento aqui, ou até mesmo posso tirar esse elemento. Então é a parte onde ali vai haver essa compatibilização. E depois tem uma outra etapa que é o pré-dimensionamento estrutural, onde a gente vai tentar buscar dimensões mínimas para os elementos para que eles atendam a alguns critérios. Critérios estes que são previstos aí nos códigos que a gente usa, que são as normas técnicas. E aí depois entra a etapa de análise estrutural, que é uma etapa que tem várias interações aqui também, afinal, não é na primeira tentativa que a gente vai conseguir encontrar uma solução, é necessário buscar uma solução que seja otimizada, que ali algumas vertentes, como por exemplo, custo, qualidade e tempo. E no momento que isso atinge um ponto denominado ótimo, é que a gente efetivamente tem a solução, que se traduz aí na forma de desenhos, listas de materiais, especificações. Então aquilo que é entregue para o cliente, aquilo que o cliente vê em obra, não necessariamente foi um único produto. Antes daquilo ali teve
muita discussão, teve muita conversa, teve muito teste para chegar numa solução ali que fosse otimizada. Então, eu tenho uma pergunta. Você comentou ali do primeiro contato entre o engenheiro e o arquiteto, e eu queria saber se normalmente, se você já passou por isso, se o contato normalmente é mais harmônico ou costuma dar bastante divergência entre o pensamento dos profissionais, porque você comentou que teve vários, você tem que fazer às vezes você tem que repensar um projeto inteiro do começo, mas isso é comum? Olha, eu acho que cada experiência ela é bastante individual, mas dentre as que eu tive, eu posso afirmar que é folclore um pouco disso que existe. Há uma interação muito harmônica entre os dois profissionais e é como tem que ser. A professora Lúcia até comentou sobre competências, né? Competências e habilidades são dois termos que estão em alta aí, quando a gente pensa agora na reformulação dos cursos. E eu acho que as disciplinas da arquitetura, elas de fato, elas são mais focadas em competências que visam criar. Enquanto as competências aí do curso de Engenharia Civil estão mais relacionadas a competências no sentido de dimensionar, de verificar, de solucionar problemas. Então é necessário extrair o melhor aí de cada profissional. Claro que pode existir um engenheiro que tenha uma capacidade criativa muito boa para trabalhar com isso, da mesma forma que possa existir um arquiteto que também tenha uma aptidão para isso. Mas o mais natural, devido às formações, devido às áreas, é, de fato, trabalhar com a criação de um lado, trabalhar depois com a análise, a proposta de solução do outro, para chegar num projeto que tire o melhor de cada um aí. Sim, e você deixou muito claro também, eu acho que o pessoal de casa deve ter essa noção. Por exemplo, meu pai, ele era mestre de obras, e ele construía casas, nossas casas que a gente morava, e muita gente pensa de por que eu preciso de um engenheiro, sendo que meu mestre de obra faz minha casa e dura 30 anos, e por que eu precisaria de um arquiteto para projetar minha casa se eu consigo ter conforto, mas, sabe, de uma forma simples, mais barata. A gente queria saber por que é importante, sabe, assim, a gente ter. Você comentou, eu acho que tudo que você falou, que um complementa o outro, eu acho que já vai muito nessa noção da importância do engenheiro, né? E também por conforto, segurança, que é uma coisa que a gente tem que focar bastante. E eu acho que seria mais isso, né? Nessa questão. Eu acho que você... pode completar. Mas, inclusive, eu queria trazer um dado aqui que a Manu acabou comentando, que 82% das moradias no país, elas são construídas sem o devido apoio técnico, sem o engenheiro e sem o arquiteto. E olhando esse número, é algo assustador, considerando a profissão, considerando o estudo que a gente tem. E eu queria que, principalmente a professora, comentasse sobre esse número alarmante, né? E o porquê dele. Tá. Eu acho que vocês tocaram num ponto muito importante e que tem a ver um pouco com a separação que a gente faz e, digamos que hoje existe na realidade brasileira, dessa separação entre o projeto e a obra, ou o projeto e a execução. E aí eu vou retomar um pouquinho. Na verdade, esse dado que você coloca de 82% não são edifícios em geral, são casas, moradia. E aí a gente vai tocar um ponto que tem a ver com o seu relato sobre a atividade do seu pai como mestre de obras, que é, aqui no Brasil, grande parte das moradias é o que a gente chama autoconstruída. Quer dizer, a própria família tem a iniciativa, né, vai lá articular a compra do terreno ou a ocupação do terreno, vai contratar um mestre de obras ou um pedreiro, ou vai fazer na base da amizade ou do laço familiar, vai construir a sua casa sem um apoio técnico, e essas casas estão aí, né, de fato, esse número, eu acho, a gente não tem nenhuma estatística oficial para saber quantas habitações são produzidas pelas próprias famílias, mas, de fato, está aí, né, com esse dado a gente tem uma noção. E justamente porque no Brasil, historicamente, tem um histórico que foi... que faz parte da estruturação do nosso país, que foi, digamos assim, foi mais barato, tanto para o Estado quanto para aqueles empregadores da indústria, que o próprio trabalhador construísse a sua casa. Então, imagina, a gente não pode pensar que 82% das moradias, se não tem um apoio técnico, quer dizer que elas são ilegais? Não. Você tem aí uma regulação, uma regulamentação disso. Mas, historicamente, o papel da autoconstrução no Brasil é muito importante. E, por outro lado, por que eu falei que isso tem a ver também com a construção? Você tem uma boa parte... Outros países, por exemplo, não tem esse número. Você vai ter uma participação muito maior de profissionais habilitados como responsáveis por obras de edificações.
Porque eles têm uma história e uma indústria da construção muito mais voltada, justamente, o nome próprio já diz, indústria. Você tem etapas fora do canteiro de obras, né, de pré-fabricação, você conta com processos mais industrializados que precisam de um aporte de capital maior para ter a obra. E, obviamente, você tem um controle maior do Estado sobre isso. E isso também aumenta os custos, né? Toda essa intervenção. Então, no Brasil, historicamente, se consolidou. A gente tem várias modalidades, não só no Brasil, mas em outros países da América Latina, né, pelo que eu conheço, e já se estudou muito de várias formas de se produzir a habitação. E uma delas é a autoconstrução, que aí não passa por habilitação técnica, mesmo que essa casa possa estar regulamentada, tem um habite, se paga IPTU, né? Então, essa é uma contradição e eu acho que vem um pouco dessa... E aí, voltando, desculpa, eu falei dois assuntos que são separados, mas para mim estão interligados. E uma outra questão é que a formação hoje na construção civil, ela é no saber fazer. Eu aprendo conforme a minha experiência. Então, ele começa como servente, e depois passa para pedreiro, depois é mestre de obras, ele vai ter um saber empírico que é suficiente para que aquela casa pare em pé por 30 anos. Mas a questão é, será que aquela casa feita pela autoconstrução, ela é salubre? Ela é confortável? Ela é racionalizada? Ela é ambientalmente adequada? E aí, por isso, a importância do engenheiro e da engenheira para trazer esse conhecimento técnico-científico para justamente você ter habitações, moradias e edifícios em geral mais confortáveis, mais adaptados, mais racionalizados. E essa é a importância. E a gente precisa de política pública para apoiar essa maior inserção. Então, é por isso que os prédios não caem, né? Então, tudo isso que você explicou é porque que um mestre de obra, um pedreiro, ele consegue fazer isso. Mas focando também na questão de segurança. E uma dúvida que eu acho que o pessoal de casa deve ter também é qual o impacto do vento, do meio ambiente, na estrutura. Acho que o professor Renato vai poder explicar sobre isso. E que também é o que o engenheiro faz de calcular tudo isso, né? Como que o vento impacta a minha estrutura? Não, com certeza. Antes de falar um pouquinho sobre o vento, acho que eu vou retomar até um pouco o tópico anterior, que quando se fala por que eu preciso de um engenheiro, acho que o que está por trás dessa pergunta, na maioria das vezes, é custo. Então, a pessoa que diz essa frase, ela está pensando em desperdício de dinheiro. Às vezes ela pensa, eu pagar um projetista, eu pagar um profissional para resolver o meu problema, às vezes é um desperdício no sentido de que eu posso pagar apenas o pedreiro, eu posso transferir esse valor para a minha mão de obra. Mas nisso eu até trago uma frase que é bastante recorrente aí também, que é uma frase do Rangel Lage, que ele diz que errar para mais pode custar o seu empreendimento, enquanto errar para menos pode custar vidas, né? Então, está relacionado à segurança e está relacionado também a essa preocupação financeira. A ponto de que, se a gente tentar trazer para uma linguagem mais simples, se a gente tentar trazer isso daí, por exemplo, vamos pensar aí, para a área de saúde. Quando a gente fala, bom, vou usar meu conhecimento empírico. E aí, já que eu não estou contratando um engenheiro, vou tentar colocar mais aço aqui nesse elemento estrutural para tentar solucionar. Então, vou gastar o dinheiro que eu ia gastar com engenheiro em aço. Mas é igual um remédio. Aumentar a dose não necessariamente pode solucionar o seu problema. Ele pode até causar uma intoxicação. E, num caso como esse, aumentar, por exemplo, a quantidade de aço sem critério técnico, aumentar a quantidade de concreto que eu estou colocando sem critério técnico, pode causar um prejuízo ao invés de causar uma melhoria ali no seu edifício. Agora, já trazendo para a sua última pergunta com relação ao vento, o papel do engenheiro é justamente esse, é equilibrar tudo isso. Ele vai modelar todos os efeitos que estão atuando ali numa estrutura, todas as cargas que estão atuando nela, como o seu peso próprio, quanto pesa cada elemento, como as cargas que vão estar associadas ao uso. Então, isso daqui é uma edificação, é uma biblioteca, é um museu, é uma arquibancada, qual que é a carga que esse uso vai colocar na minha estrutura. Cargas da natureza, como por exemplo o vento. Então, no curso de Engenharia Civil, a gente aprende a fazer toda essa análise estatística. A gente tem uma norma, que é a NBR 6123, que nos ensina a determinar a ação desse vento.
E lá na norma isso é claro, a gente dimensiona estruturas para uma rajada de 3 segundos que tende a ocorrer uma vez a cada 50 anos. Então, é um evento pouco recorrente. Para São Carlos, por exemplo, a gente precisa considerar essa rajada com uma intensidade de 40 metros por segundo, que é um vento aí com uma elevada magnitude. E isso vai entrar no projeto também. Para uma edificação terra, para uma edificação aí de 1, 2, 3 pavimentos, claro, isso daí não vai exercer um efeito que vai fazer a estrutura ruir. Por isso, quem defende o ponto de não contratar um engenheiro vai falar, bom, mas eu fiz e para em pé. Porém, não é porque a gente faz isso repetidas vezes que isso está certo. A gente pode estar errando repetidas vezes sem perceber que aquilo é um erro. Perfeito. Você acabou comentando da segurança. Eu acho que quando se pensa em um profissional da engenharia, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é a segurança em si. E eu queria saber um pouco mais sobre... a gente acaba pensando em prédios, em edifícios grandes. Como a falta desse profissional pode fazer... o que pode causar na sua edificação, mesmo sendo uma casa de pequeno porte. E eu também queria que vocês complementassem, dizendo os benefícios de você ter um profissional trabalhando no projeto da sua casa. Os benefícios que às vezes você não enxerga. Então, não só a segurança, não só a água limpa, mas isso interfere em algum outro componente, temperatura, talvez? Com certeza. Tem uma figura, acho que está aparecendo para todo mundo aí, que tenta fazer essa comparação. Então, vamos tentar, primeiramente, trazer tudo aquilo que, às vezes, é invisível para a gente. A estrutura. Quando a gente vê uma casa pronta, a gente não vê a estrutura ali. A gente, geralmente, só vai se preocupar com a estrutura se ocorrer algum problema com ela. Então, a estrutura famosa é aquela que a gente, de fato, não queria que ela ficasse famosa, que ela, às vezes, fica famosa pelos motivos errados, salvo algumas exceções. E, fazendo uma analogia, a estrutura está para a edificação, assim como os ossos, os ligamentos, está para o corpo humano. A estrutura ela vai propiciar estabilidade. E ainda nesse sentido, a gente tem, por exemplo, outros sistemas que passam despercebidos, como os sistemas hidrossanitários, os sistemas aí de esgoto, que vão conduzir, por exemplo, as águas residuais ali do interior da edificação até um ponto com tratamento adequado, que podem ser associados aí ao nosso sistema circulatório. Por fim, a vedação, que está separando ali o meio externo do meio interno, pode ser associado aqui ao sistema muscular. Então, tudo isso, na maioria das vezes, acaba sendo algo que passa despercebido. Quando eu chego em casa, aperto ali o interruptor para acender uma luz, tem um projeto por trás daquilo. E numa edificação térrea, o papel do engenheiro ele também é muito importante e, às vezes, ele não é tão valorizado porque tem, de fato, conhecimento empírico que, por vezes, contrasta aí nesse sentido. Porém, uma edificação feita por um engenheiro e uma edificação feita propriamente apenas por conhecimento empírico, as duas vão estar ali de pé. Mas certamente a primeira, a que foi feita pelo engenheiro, ela considerou parâmetros que são invisíveis ali para os profissionais que não são da área e também considerou parâmetros que com certeza vão se refletir em benefícios para o usuário daquela edificação, tais como uma maior durabilidade, um conforto térmico melhor, um conforto acústico melhor, assim como também em benefícios monetários, que é o que as pessoas, na maioria das vezes, querem, né? Então, uma edificação bem dimensionada não significa que ela está superdimensionada, mas sim que ela foi pensada ali para estar trabalhando dentro do limite mínimo das normas técnicas, prezando ali por um equilíbrio entre custo e segurança. Tem até uma frase, acho que do Lauro Modesto dos Santos, que diz que o bom engenheiro estrutural é aquele que conduz o seu carro por uma estrada estreita. Uma estrada bem estreita e sinuosa que tem 2 precipícios. À direita, o precipício da insegurança e à esquerda, o precipício do desperdício. E aí o segredo está, de fato, em conduzir sem cair para nenhum lado. Mas sobre conforto acústico, conforto térmico e edificações, acho que a professora Lúcia aí vai conceituar bem melhor para a gente, né, Lúcia? Sim, eu acho que justamente na etapa de concepção do projeto, a gente pode pensar tanto o engenheiro quanto o arquiteto, pensar em princípios de projeto em que você favorece, por exemplo, ventilação natural, você vai usar materiais que tenham uma inércia térmica maior para propiciar um conforto térmico adequado, pensar em materiais também para propiciar um conforto acústico, tudo isso está na nossa formação. Então, isso é o comum entre engenheiros e arquitetos, e eu acho que, até já me adiantando um pouco, num contexto hoje de emergência climática, toda essa precisão que o engenheiro traz de cálculo, né, portanto, para as estruturas, para o sistema hidrossanitário, para os sistemas de vedação, etc.,
Isso é fundamental, porque cada vez mais a gente vai vivenciar eventos extremos. Talvez essas rajadas de ventos que antes aconteciam a cada 50 anos, talvez elas comecem a acontecer a cada 15 anos. E, por outro lado, a gente precisa pensar em todas as estratégias de redução de energia, de redução de uso de recursos não renováveis, quer dizer, que a gente não consegue repor na natureza. E, justamente, tem todo um campo da arquitetura e da engenharia que está pesquisando isso. E, então, mais uma vez, reforçando a importância desses dois profissionais, e não necessariamente, isso que eu queria ressaltar, não necessariamente é mais caro, porque se a gente coloca numa conta não só imediata do dia de hoje, mas no longo prazo, na manutenção, que é um outro aspecto pouco abordado aqui no Brasil, mas o custo da manutenção desse edifício, se ele é bem projetado, bem executado, a manutenção vai ser bem menor. Porque a gente tem que lembrar que no Brasil a gente está ainda num país tropical e tem muita chuva. E o problema da umidade é um dos principais, né, é o foco, o início de todas as, o que a gente chama de patologias, aí continuando a associação ao corpo humano, da construção. E todo o saber técnico, inclusive relacionado à geotecnia, em relação à umidade, está aí na base da formação para a gente poder saber projetar edifícios que sejam capazes, que minimizem o custo de manutenção, porque eu vou projetar edifícios duráveis, evitando acúmulo de água, propiciando ventilação e etc. Só aproveitando o gancho, uma pergunta rápida. Você acha que as mudanças climáticas e esses pontos que você comentou vão ter grande impacto nessas residências que acabaram sendo construídas pelo conhecimento empírico que o professor falou, que às vezes não foi levado em conta essa projeção do futuro? Se isso vai influenciar mais e se você acha que talvez na engenharia uma profissão que envolva a restauração desse tipo de residência seja uma oportunidade? Você estava falando, você quer responder? Olha, eu vou tentar trazer um pouco para a minha área. Já há uma certa preocupação com isso quando a gente olha, por exemplo, para as estruturas de concreto. Por muito tempo se construiu concreto armado que combina dois materiais, o aço e o concreto. Trazendo para uma linguagem mais simples, o aço ele é um material que a gente pode tanto comprimi-lo quanto tracioná-lo, ou seja, tanto tentar esticá-lo quanto tentar reduzir o seu comprimento apertando, que ele vai se portar bem. Já o concreto ele se porta bem apenas quando a gente o comprime, ele não se porta bem quando a gente tenta colocar nele um esforço que tende a esticá-lo. Porém, por mais que essa solução tenha sido usada por muito tempo, hoje já se tem uma preocupação diferente, em duas linhas, vamos colocar assim. A primeira linha o concreto ele é o segundo material mais utilizado no mundo, perde apenas para a água. Então, já que a gente está preocupado com impactos ambientais, vamos atacar esse material que é muito usado. Então, como tentar solucioná-lo? Uma tendência de pesquisa, que é até uma área que eu comecei a me inserir recentemente, é o uso do concreto reciclado. Ou seja, já que a gente já tem muito desperdício de concreto, em obra mesmo, para fazer uma construção tradicional, por que não usar esse concreto que teoricamente está desperdiçado para fazer novos concretos? Então já há uma tendência em reciclar o concreto e utilizá-lo na forma de agregado graúdo. E pensando ainda em mudança climática, influência de agressividade ambiental e tudo mais, principalmente em cidades na orla, em cidades no litoral, onde a agressividade é maior, há um problema recorrente nas estruturas de concreto, que é a fissuração, e é um fenômeno que o oxigênio pode atingir ali a minha barra de aço, por meio dessa fissura que abriu ali na minha estrutura. E quando há oxigênio, a barra de aço vai tender a oxidar. E com essa oxidação, ela tende a expandir, não tem para onde expandir, porque está dentro do concreto, e ocorrem diversas manifestações patológicas, como desplacamento. E aí, como resolver isso em cidades que estão à beira-mar, ali, cidades que estão no litoral? Que, por coincidência, no Brasil, acho que são as nossas maiores cidades, né? A maioria das nossas cidades de grande porte estão ali. E aí tem uma tendência em substituir o aço por barras de fibras de polímeros, como por exemplo o GFRP, que é uma barra de fibra de polímero de vidro. Então, se está tendo uma crescente nas pesquisas nessa área para substituir o material aço por um material de polímero, que é um material que com certeza vai propiciar vários benefícios aí no âmbito da sustentabilidade e com certeza, além disso, vai tentar sanar também manifestações patológicas que estão ocorrendo ali nessas estruturas. Então, 2 exemplos aí de preocupações que o meio técnico já está se antecipando para tentar sanar essas carências. É um projeto visando o futuro, né? Já.
Tem até... Pode falar, professor. Não, uma outra tendência, além dessa de redução do uso do aço e do concreto, é utilizar também mais materiais construtivos que provêm de recursos renováveis, que eu posso repor na natureza. E o exemplo maior aqui no Brasil é a madeira e, mais recentemente, o bambu. Quer dizer, a gente pode usar árvores e o bambu, madeira e bambu, para construir casas, para construir edifícios, e a gente tem exemplos tanto aqui no Brasil quanto internacionalmente justamente da durabilidade dos edifícios construídos com esses materiais com fonte de recursos renováveis. E uma outra tendência, eu acho, que é também essa que você já falou, da gente pensar edifícios cada vez mais duráveis. Eu lembro que eu fui numa exposição, já faz uns 10 anos, que se chamava Um Edifício, Quantas Vidas? Quer dizer, eu posso pensar num edifício que vai durar por muito tempo, mas a sociedade vai mudar nesse meio tempo. Então eu preciso pensar também, e aí a importância do arquiteto e do engenheiro pensando a concepção desses espaços como eu posso pensar um espaço que ele é flexível? Porque ele pode hoje ser uma habitação, mas daqui a 50 anos ele pode virar um espaço de trabalho, pode virar um espaço de lazer. E aí vem, então, justamente esse saber de adaptar estruturas já construídas para a gente evitar a demolição. Porque a demolição gera resíduo. E resíduo a gente não sabe o que faz com tanto resíduo no planeta Terra. E tem até uma pergunta que eu queria fazer. O cliente já valoriza mais a sustentabilidade ou ainda prioriza o custo? Quem vai saber isso? O custo. O custo. Então, isso é algo que eu tento até trazer para as pesquisas. Nunca tentar defender um material apenas pela sustentabilidade, mas tentar viabilizá-lo a ponto dele poder ser defendido pelas duas vertentes. Entendi. Aí... Mas eu vou dar um spoiler da minha aula de amanhã, para os alunos do terceiro ano, que tem toda uma tendência também de contadores para mudar a contabilidade em geral na economia. Então, hoje em dia a gente pensa só em dois tipos de capital. Capital, entre aspas, humano e o capital financeiro. E eles estão querendo colocar o quê? O capital ambiental. Que eu coloque, assim como nos custos, você coloca o custo de amortização, de depreciação de equipamento de uma máquina, eu vou colocar o custo da depreciação ambiental que vai estar num determinado empreendimento. Isso já tem estudos, já tem proposições, quer dizer, a gente poderia avançar, quer dizer, para parar de pensar que o ambiental é um custo a mais. Não, ele tem que entrar na conta hoje. Então é um pouco, mas é difícil, porque é uma mudança cultural e social muito grande. Entendi. Você acha que tem você comentou do bambu, hoje em dia tem algum material, algum tipo de tecnologia que já é mais acessível para as pessoas que querem construir hoje? Ou isso é algo muito ainda sonhado? No uso do bambu e da madeira para construções mais acessíveis? Isso, no uso hoje. Bom, a madeira é bastante utilizada. A madeira, eu sempre digo que ela é utilizada nos dois extremos. Ou nas casas de alto padrão, naquelas estruturas de madeira que saem nas revistas, ou nos conhecidos barracos das favelas brasileiras. E eu acho que tem aí todo um campo que é justamente desenvolver a pré-fabricação de sistemas construtivos em madeira, e já cada vez mais tem crescido, e muitos egressos aqui da Escola de Engenharia montaram unidades de pré-fabricação de estruturas de madeira para difundir esse tipo de construção. Quer dizer, eu consigo, e com isso eu consigo otimização, que eu tiro do canteiro de obras várias etapas e vou fazer na fábrica, e a madeira permite. E nós temos exemplos internacionais e nacionais de que uma construção em madeira dura tanto quanto uma construção de concreto. Se bem projetada e se bem construída. Entendi. Outro assunto que eu queria que você falasse um pouquinho mais, que é da sua área, é sobre as incorporadoras, se você poderia falar um pouquinho da importância delas. Na verdade, as incorporadoras imobiliárias, elas acabam não aparecendo aí nas atividades que o engenheiro pode trabalhar, mas a gente encontra muito engenheiro
engenheira trabalhando em incorporadoras. Por quê? As incorporadoras imobiliárias, elas são aqueles agentes responsáveis pela articulação de outros agentes que fazem parte da produção do que a gente chama do ambiente construído. Ela vai comprar o terreno, vai fazer a articulação com o proprietário de terra, vai conseguir financiamento nos bancos, vai articular com o cliente, vai articular com os projetistas e vai articular com os construtores. E ela faz todo um estudo de viabilidade para ver se o empreendimento é viável ou não. E cada vez mais no Brasil, as incorporadoras ganharam espaço e talvez esse número hoje de 82% sem assistência técnica seja reduzido. Por quê? Porque teve uma ampliação da atuação das incorporadoras, produzindo habitação, financiadas por um programa habitacional, Minha Casa Minha Vida, em que a gente vê, então, um aumento aí da produção desse tipo de habitação e esse agente passa a ser central hoje na política de habitação e eu vejo vários alunos que passaram por aqui que vão depois encontrar trabalho nessas incorporadoras, tanto acompanhando obra quanto na parte de gestão e direção das incorporadoras e dos empreendimentos. Entendi. O nosso tempo tá meio curto, mas eu queria saber se quer fazer mais alguma pergunta, Theo? Não, acho que eu estou contemplado, mas é muito interessante você ver que o papel das incorporadoras às vezes pode ajudar a gente a reduzir esse número que eu tinha comentado antes e que ele pode ajudar que mais residências estejam dentro e sejam regularizadas, digamos assim, por profissionais apropriados, né? Isso, mas só uma ressalva, porque eu acho que as incorporadoras, elas devem ter uma preocupação social e ambiental muito maior do que elas estão tendo hoje. Entendi. Porque se a gente vir hoje os edifícios que estão sendo produzidos, as milhares de casas que estão sendo produzidas na periferia, sem infraestrutura urbana, muitas vezes com uma qualidade construtiva reduzida por causa da questão dos custos, isso precisa mudar. A gente precisa produzir, sim, com assistência técnica adequada, mas respeitando, né, minimamente, né, critérios sociais, urbanos e ambientais. Então, acho que a gente tem que conciliar tudo isso e por isso elas são tão importantes, mas precisam um pouco, assim como a gente estava falando da família que vai contratar um engenheiro, a incorporadora também precisa deixar um pouquinho o seu foco só no financeiro, para também abarcar essas outras dimensões fundamentais hoje aqui na realidade brasileira. Perfeito. Eu acho que para encerrar, eu queria que vocês falassem um pouquinho para o pessoal de casa futuros estudantes ou pessoas que pretendem seguir as áreas de arquitetura e de engenharia, dar algum conselho sobre essas áreas, o que vocês acham sobre elas, assim. Eu achei muito legal o bate-papo e abrangendo as duas áreas. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, assim, para o pessoal que quer seguir mais essa área de engenharia e arquitetura. Bacana. Vou começar com a engenharia, então. Bom, novamente frisando aquilo que eu comentei sobre as áreas, eu diria que a área de engenharia civil é para quem tem a vocação, quem tem aquela ânsia em resolver problemas. Então, resolver problemas, buscar solucionar desafios ali, é a área de fato para quem está buscando esses campos. Então, se você tem um problema, se você gosta de resolver esse problema, se você gosta de buscar soluções, se você é uma pessoa com um perfil bastante analítico, a engenharia civil é uma área que com certeza vai satisfazer ali suas vontades. E ela também é uma área com múltiplas opções. Às vezes a gente entra no curso com uma pretensão, mas quando a gente sai maravilhado com uma outra área que às vezes nem passava pela nossa cabeça. Então, dentro de todas aquelas áreas daquele iceberg que eu mostrei há pouco, certamente vai ter alguma área que vai te despertar interesse, vai ser essa área que você vai se especializar e provavelmente vai ser essa área que você vai se encontrar. E não necessariamente ficando apenas nas grandes áreas da engenharia civil, novamente a profissão, a formação te propicia e te situa ali para você desenvolver qualquer coisa que demande sua capacidade analítica. Então, desde áreas de gestão até áreas de consultoria, mais ou menos nessa linha. Entendi. Na arquitetura, professor? Eu vou falar um pouquinho da engenharia, se vocês me permitirem, já. E depois falo também da arquitetura, porque eu acho que essa capacidade analítica é fundamental e tem também a capacidade de criação. E criar, né, de elaboração de ideias, e o que eu acho que o engenheiro e aí o arquiteto também
tem essa vocação e essa possibilidade de materializar, construir as suas ideias. Então, se você é motivado a mudar o mundo e construir coisas, edifícios, infraestruturas, cidades, a engenharia e a arquitetura e o urbanismo é o campo ideal. Porque você pensa, faz o projeto e você ainda coordena uma obra que vai construir aquilo que você idealizou. Acho que são poucas profissões em que você tem essa possibilidade e justamente hoje a gente colocou aí o contexto de emergência climática, o contexto de informalidade, mas a gente está aqui para mudar isso. Né? E aí o campo de pesquisa nessas áreas fornece soluções e respostas para a gente tentar reverter esses números tão alarmantes e parar, né? e parar com esse imobilismo e ir para uma transformação mais profunda do que a gente vive hoje. É isso, eu acho que a gente conseguiu abranger muito as duas áreas. Eu queria falar para vocês aí de casa, a gente tinha programado uma dinâmica, porém não vai dar para fazer aqui, mas eu queria que vocês entrassem no link na descrição, a gente vai deixar o link, aí vai ter as ordens e tudo mais, vocês fazem, e aí a gente quer saber de vocês o que vocês acham, e qualquer coisa, se vocês tiverem dúvidas, a gente vai estar... sempre conversando com os professores, a gente pode tirar a dúvida de vocês. Queria que vocês deixassem um like, compartilhassem o canal pro pessoal aí de casa, curtisse, seguisse a gente nas redes sociais. Eu queria agradecer vocês, professores, muito obrigada por participar desse primeiro episódio. Eu acho que vocês conseguiram transmitir muito da área de vocês. E é isso, você quer falar mais alguma coisa? Eu queria complementar, sinta-se à vontade para direcionar algum tema que faz parte do seu interesse, Sim. que a gente também possa trazer aqui. Queria também agradecer a presença dos dois professores, foi muito bom ter vocês aqui hoje. Acredito que todo mundo aqui aprendeu muito mais do que sabia, né? Mas é isso, muito obrigado. Vocês querem falar mais alguma coisa? Só dizer da minha parte que é uma satisfação enorme estar aqui, uma honra. Agradeço novamente pelo convite e espero ter contribuído aí para sanar alguns mitos, derrubar alguns folclores. Sim. Foi ótimo. Muito obrigada, gente. Queria agradecer também no finalzinho aqui. Foi uma satisfação, foi um bate-papo muito bom. Acho que a gente tem que ter mais espaços de diálogo como esse, entre arquitetura, construção, engenharia, urbanismo. E parabenizo a iniciativa de vocês. Muito obrigada. Lembrando que a gente vai ter outros podcasts sobre outras áreas da engenharia civil, então fica ligado no canal. E muito obrigada por ter assistido até aqui. Muito obrigada a vocês. E é isso. Tchau.